Olá, pessoal, todos bem? Hoje nós vamos comentar duas questões de filosofia do direito que foram cobradas no 35º exame e que podem sim servir de balizamento aí para o seu estudo, para a sua prova aí de primeira fase dos próximos exames. Então, olha só, vamos direto ao ponto, ó. Prova tipo 1 branca, questão 9, ó. A calamidade dos que não têm direitos não decorre do fato de terem sido privados da vida, da liberdade ou da procura da felicidade. Sua situação angustiante não resulta do fato de não serem iguais perante a lei, mas sim de não existirem mais leis para eles. A filósofa Hannah Arendt, em seu livro As Origens do Totalitarismo, aborda a trágica realidade daqueles que, com os eventos da Segunda Guerra Mundial, perderam não apenas o seu lar, mas a proteção do governo. Com isso, ficaram destituídos de seus direitos e também sem que pudessem recorrer a governos, por exemplo. Né? Diante disso, Hannah Arendt afirma que, antes de todos os seus direitos fundamentais, há um direito a ser garantido pela própria humanidade. Assinale a opção que o apresenta. Então, olha só, Hannah Arendt foi uma filósofa judia do século passado, nascida em 1906, tá? Suas ideias são discutidas até hoje, seu pensamento independente é fundado na teoria do totalitarismo, seus trabalhos sobre filosofia existencial e sua reivindicação da discussão política livre. Hannah Arendt tem um papel central nos debates contemporâneos, principalmente por ser uma mulher e estar desbravando já naquela época uma visão aí feminina, né, e atual do que ocorreu no pós Segunda Guerra Mundial, ok? Ah lá, destacando-se na filosofia política, criticou o mundo pós-Segunda Guerra e abordou a falta de leis, garantia de direitos e do Estado, né, a quem os cidadãos recorrem quando não conseguem concretizar direitos. Nesse sentido, o gabarito só pode ser, pessoal, a letra B, pois está de acordo com a obra citada pelo examinador. Perceba, pessoal, que no próprio trecho do livro diz o seguinte, ó: sua situação angustiante não resulta do fato de não serem iguais perante a lei, mas sim de não existirem mais leis para eles. Então, olha só, se você tentar escrever diferente, ó, mas sim não existirem mais leis para eles, então quer dizer que eles perderam o direito de ter direitos. É uma forma diferente de dizer o que já está no próprio trecho destacado aí pelo examinador, ok? Nesse sentido, ó, a letra B diz o seguinte, que o direito a qual a filósofa judia se refere é o seguinte, ó, o direito a ter direitos, isto é, de pertencer à humanidade, ok? Então, o gabarito só pode ser a letra B. Por quê? Porque ele teria que estar de acordo com o que foi falado no enunciado e o trecho do livro destacado no enunciado. Tá? Perceba que a letra A fala direito à liberdade de consciência e credo, que não tem, pelo menos aqui no enunciado, nenhuma referência a isso. Olha lá, o direito à resistência contra governos tiranos também não tem nesse trecho aqui nenhuma referência a isso, e o direito à igualdade e de não ser oprimido, embora tenha uma relação indireta com o que foi falado, não é o que diretamente se refere o trecho destacado pelo examinador, ok? Portanto, o gabarito só pode ser a letra B, e espero com isso ter te dado uma visão aí de como você teria que interpretar e resolver esse tipo de questão. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Questão 10, prova tipo 1 branca lá. É possível que, diante de um caso concreto, seja aceitável a aplicação tanto de uma lei geral quanto de uma lei especial. Isso, segundo Norberto Bobbio, em seu livro Teoria do Ordenamento Jurídico, caracteriza uma situação de antinomia. Assinale a opção que, segundo o autor na obra em referência, apresenta a solução que deve ser adotada para uma antinomia. E aí, pessoal, ó, o jurista italiano Norberto Bobbio foi um dos notáveis expoentes do positivismo do século XX, principalmente quanto ao enfoque analítico na ciência do direito. Uma das suas teorias, a teoria do ordenamento jurídico, o positivismo abordaria um conjunto de interações entre normas, conformando uma das teorias do ordenamento jurídico. Para Bobbio, o ordenamento jurídico
possuiria três características fundamentais: a unidade, a coerência e a completude. Portanto, ó, a questão se resolve numa dessas características fundamentais, que é a coerência. Olha só, a coerência, portanto, consistiria no princípio juspositivista de que o ordenamento jurídico não possui normas incompatíveis entre si, ou seja, antinomias. Portanto, antinomia nada mais é do que a incompatibilidade de normas de um determinado ordenamento jurídico, tá? Há dois tipos de incompatibilidade de normas, tá? Uma aparente e outra real, tá? Então, o próprio Norberto Bobbio classificou antinomias como aparentes e reais, tá? Ah lá, antinomia aparente ocorreria quando existiria a possibilidade de solucionar o conflito entre as normas pelos critérios previstos no próprio ordenamento jurídico, como o critério cronológico, ou seja, a lei posterior derroga a anterior, hierárquico, lei de grau superior prevalece sobre a inferior, e da especialidade, ou seja, a lei especial prevalece sobre lei geral, que são, sim, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né, critérios que permitem a solução de antinomias, né, incompatibilidades aparentes. Por quê? Por que são aparentes? Porque podem ser resolvidas por esses critérios, tá? E Norberto Bobbio tratou desses critérios. Um deles é a especialidade, ou seja, a lei especial prevalece sobre norma geral. É o caso, por exemplo, dando um exemplo aí de títulos de crédito. Nós temos diversas leis especiais e o Código Civil como lei geral. E por diversas vezes o princípio da especialidade resolve determinada antinomia dentro aí de títulos de crédito, como a duplicata, tá? Portanto, o Decreto-Lei 4.657 de 1942, que é a nossa Lei de Introdução a Normas de Direito Brasileiro, possui esse critério aí de resolução de incompatibilidade chamado de critério da especialidade, tá? Você vê aí a importância de Norberto Bobbio até para o ordenamento jurídico brasileiro, ok? Com essas informações, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só. Letra A. Deve ser feita uma ponderação de princípios entre lei geral e lei especial, de forma que a lei que se revelar menos razoável seja revogada, tá? Ó, esse não é um dos critérios previstos aí por Norberto Bobbio para resolver antinomias aparentes, ok? O critério da ponderação de princípios ele é muito utilizado aí entre supostas antinomias no que tange a normas constitucionais, tá? Portanto, ó, quando ele fala que deve ser feita uma ponderação de princípios entre lei geral e lei especial, deixou a assertiva A incorreta, tá? Letra B. Deve prevalecer a lei especial sobre a lei geral, de forma que a lei geral seja derrogada, isto é, caia parcialmente. Sim, tá? Esse seria aí o critério da especialidade ao qual o livro Teoria do Ordenamento Jurídico faz menção, tá? Portanto, o gabarito é a letra B. Letra C. Deve ser verificada a data da edição de ambas as leis, pois nesse tipo de conflito entre lei geral e lei especial deve prevalecer aquela que for posterior. Não, esse é o critério cronológico e geralmente se aplica entre normas gerais, duas normas gerais, tá? De tal forma que a posterior prevalece sobre a anterior. Seria o critério cronológico, e não o da especialidade, como tenta aí te vender o examinador na letra C, tá? Letra D, deve prevalecer a lei geral. Não é isso que diz o princípio da especialidade. Diz que exatamente o contrário, né? Deve prevalecer lei especial. Então, você deveria ter essa noção de que, até hoje, esses critérios são aplicados no nosso ordenamento jurídico brasileiro e, com certeza, você se sairia bem aí nesse tipo de questão, conhecendo, pois, os critérios para resolver antinomias aparentes, ok? Gabarito, portanto, é letra B. Com isso, nós terminamos a correção de duas questões de filosofia do direito do 35º exame. Um forte abraço, bons estudos.